Boa tarde, alunos do sétimo ano. Hoje vamos falar sobre a formação do Brasil colonial. Vamos fazer a correção da atividade 16, que é a atividade da semana passada, seguindo aquela mesma lógica que eu estou sempre fazendo, colocando atividade nova, texto e atividade nova e fazendo a correção da atividade anterior. Assim, todas as atividades podemos dizer que estão corrigidas, estão lá com a resposta correta. Tem aí uma semana para vocês fazerem e em seguida, na semana seguinte, vocês podem conferir as respostas, está certo ou errado, e já irem estudando, viu? Porque nós vamos ter a nossa avaliação bimestral. A avaliação mensal será baseada em todas as atividades e vai ter uma avaliação bimestral baseada nesses conteúdos e atividades que eu estou passando. Por isso, faço aqui questão de estar corrigindo. A primeira questão. Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Essa colonização, dirigida pelo governo português, se deu através da... Observe que os portugueses ocuparam aí o Brasil em 1500, mas durante mais de 30 anos ficou só explorando as riquezas, no caso, o pau-brasil. E a partir de 1534, devido à invasão de outros povos, como os franceses, ingleses, holandeses e o próprio Portugal, temendo perder essa região, resolveu iniciar o processo de colonização. E aí, como não tinha recursos para colonizar, e teve a ideia da criação das capitanias hereditárias, que era dividir o Brasil em 15 faixas de terra e dar a particulares para, de fato, explorar e colonizar essa região. Então, a primeira tentativa de colonização foi através da criação das capitanias hereditárias. A segunda questão. O senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo ser servido, obedecido e respeitado de muitos. O comentário de Antonil, escrito no século XVIII, pode ser considerado característico da sociedade colonial brasileira, porque a resposta certa é a letra A. A condição de proprietários de terras e de homens garantia a preponderância dos senhores de engenho na sociedade colonial. A sociedade colonial ela é uma característica monocultora, latifundiária e escravocrata. Então, a resposta certa é a letra A. A terceira questão. Quais as características dominantes da economia colonial brasileira? Então, eu acabei de comentar na questão anterior. Então, quem marcou a letra C está correto. Monopólio comercial, latifúndio, grande extensão de terras e o trabalho escravo de índios e negros. Na quarta questão. No Brasil colonial, a escravidão caracterizou-se essencialmente. Quem marcou a letra C acertou, por estar amplamente distribuída entre a população livre, constituindo a base econômica da sociedade. Então, a escravidão ela estava amplamente distribuída entre a população livre, então tinha muitos escravos, e que realmente constituía a base econômica aí da sociedade era a escravidão. Então, foi o que predominou no período colonial. A mão de obra era a escravidão, primeiro dos índios, depois dos negros. Produto da economia era o açúcar e os latifúndios, grandes extensões de terras aí, nas mãos de poucas pessoas. A quinta questão. Para garantir a posse da terra, Portugal decidiu colonizar o Brasil, mas para isso seria preciso desenvolver uma atividade econômica lucrativa. A solução encontrada foi implantar em certos trechos do litoral. Então, qual foi a primeira atividade econômica no Brasil? O certo é a produção açucareira. A extração do pau-brasil
foi atividade econômica antes do chamado período pré-colonial, que é de 1500 a 1534. Então, a partir de 1534, que inicia realmente a colonização, o primeiro produto é a produção açucareira. A sexta questão. A centralização política e administrativa do Brasil colônia foi concretizada com: quem marcou a letra B acertou, instituição do governo geral. Então, quando se fala que primeiro foram as capitanias, quando iniciou o processo de colonização, primeiro foram as capitanias hereditárias, que era descentralizado, várias capitanias hereditárias, e aí não deu certo, e aí iniciou a instituição do governo geral, que era a centralização política e administrativa, com alguém, né, responsável por governar ali a colônia. E conviveu simultaneamente com as capitanias hereditárias. Não é que as capitanias hereditárias desapareceram. Algumas faliram, entraram em crise, mas as que permaneceram conviveram simultaneamente com o governo geral. Então, essa é a correção da atividade. Façam todas as atividades que estão lá na plataforma. Tem um espaço também para tirar dúvidas. Caso alguém tenha dúvida, tem lá o espaço, você pode me perguntar, que sempre eu estou acessando, tanto para corrigir como para postar atividades e para verificar se tem alguma dúvida de algum aluno. Bom estudo a todos.